Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre medicação na odontopediatria, no uso na medicação nas crianças. Então, existem inúmeras drogas que a gente pode utilizar na odontopediatria. A gente usa muitos anestésicos, né, para a gente fazer os nossos bloqueios, para a gente fazer os nossos procedimentos. Dependendo do tipo de procedimento, às vezes a gente pode precisar prescrever um analgésico, um anti-inflamatório, e às vezes, se a gente tiver uma infecção odontogênica um pouquinho mais séria, a gente pode, quando só a terapia local não for suficiente, a gente pode usar também alguns antibióticos. Quando a gente vai prescrever alguma medicação ou vai fazer o uso de alguma medicação, a gente tem que avaliar o risco-benefício dessa droga e a gente tem que conhecer um pouquinho dessa interação medicamentosa. Quando a gente fala em infecção odontogênica, geralmente, nunca a gente pode dissociar do tratamento odontológico local. Sempre, primeiramente, a gente tem que fazer o tratamento odontológico local, abrir o dente, drenar, né, colocar alguma medicação intracanal. Às vezes, só esse tratamento odontológico, às vezes, já é o suficiente. Então, às vezes, a gente avalia se for uma infecção um pouquinho mais sério, se esse abscesso não drenou, aí sim a gente prescreve a terapia medicamentosa. A gente tem que saber conhecer bem a droga, tanto que a droga que a gente vai utilizar no consultórios, como também a droga que a gente vai prescrever. Então a gente tem que saber qual é a forma de apresentação dessa droga. É comprimido, ela é injetável, né? Então a gente tem que saber, é uma droga sólida, tá em cápsula gelatinosa, comprimido ou comprimido revestido, que é uma drágia, é em solução, é em pomada, é em suspensão, ou a gente tem que diluir, né? E a gente tem que saber também qual é a via de administração. Então, a gente tem que saber que as vias enterais são aquelas que penetram no organismo via trato digestivo. A parenteral, as demais vias que não acessem, não passem pelo trato digestivo. Parenterais, a gente tem as diretas e as indiretas. As diretas incluem as injeções, então pode ser intramuscular, pode ser intravenosa, intradérmica, subcutânea. E as indiretas, as outras vias, respiratória, uma medicação que a gente vai colocar dentro do canal, via cutânea, via vaginal. Ah, Sempre que a gente for prescrever uma medicação, a gente tem que saber qual é o peso dessa criança. A gente não deve perguntar isso para os pais, a gente deve ter uma balança no consultório e fazer o peso, né, desta criança, tá? Quando a gente vai também fazer a prescrição, né, ou quando a gente vai fazer a anamnese do nosso paciente, a gente também deve checar o que? Os sinais vitais desse meu paciente. Então, avaliar se esse meu paciente, espera ele 5 minutos depois que ele chegou no consultório para ele descansar, avaliar a frequência cardíaca, respiratória, pressão, temperatura. Então, o que altera na criança é a frequência respiratória e os batimentos cardíacos, né? Então, quanto menor a criança, maior vai ser o número de frequências respiratórias por minuto e maior vai ser os batimentos também por minuto. Agora, a temperatura e a pressão arterial é a mesma no adulto. Quando a gente vai prescrever também uma medicação, a gente tem que utilizar a denominação comum brasileira, que é o DCB, que são os princípios ativos, a forma, né, o princípio ativo desse fármaco, e isso é atualizado pela Anvisa, tá? Se porventura a gente não tiver essa medicação atualizada pela Anvisa, existe a denominação comum internacional, que é o DCI. Então, o artigo 35 da Lei 5.991 de 1973 já diz que uma receita só pode ser aviada se ela estiver escrita de maneira legível, a tinta. Se a gente observar a nomenclatura, né, o princípio ativo que está descrito lá pela DCB, né? Na receita, dependendo do tipo de receita, se é uma receita simples, só o nome. Se é uma receita de duas vias, nome e endereço residencial. Temos que descrever como esse medicamento vai ser utilizado, né? Posologia, a apresentação,
a quantidade de miligramas também, quantidade de gotas, né? E no final lá deve conter data, assinatura, carimbo do profissional com o seu respectivo conselho, no caso nosso no CRO. Quando a gente for fazer uma prescrição, se a gente estiver num serviço privado, a gente pode fazer pelo uso do nome comercial. Se a gente estiver no Sistema Único de Saúde, a gente tem que utilizar o princípio ativo, né? Que está lá na denominação comum brasileira, tá? Eu posso também, por exemplo, se eu estiver no âmbito privado e eu não quiser que esse paciente faça substituição por genérico, eu posso escrever no meu próprio punho, né, dizer que eu não autorizo a substituição por genérico. Então, se eu tiver no SUS, princípio ativo. Se eu tiver no serviço privado, eu posso usar tanto o princípio ativo como o nome comercial da droga. Tá? Então aqui a gente tem uma receita que é composto por um cabeçalho, onde ali nós temos nome do paciente e o uso, né? Qual é, a gente já vai ver tudo isso. No 2 a gente tem o corpo da receita e no 3 a gente tem o rodapé. Tá? Então a gente vai ver cada parte dessa minha receita. Então o nome, o que eu no cabeçalho, né? O nome, a quem está sendo destinada essa receita, tá? Nome com sobrenome. E a via de uso, né? Se é interna ou se é externo. Então, interno, tudo que vai ser deglutido, cápsula, drágea, soluções orais, suspensões. Externo, né? O que não vai ser deglutido. Então, soluções para bochecho, por exemplo, de flúor, não vai ser deglutido, vai ser cuspido. Pomadas, injeções intramuscular, intravenosa, intradérmicas, são todas de uso externo. Então, isso deve conter no cabeçalho, nome a quem eu vou prescrever, isso numa receita simples. Se for uma receita já de 2 vias, tem que ter o endereço também. E o uso, se é interno ou externo. No corpo da receita, eu devo colocar o nome comercial do medicamento ou o princípio ativo. Lembra que se a gente estiver falando de SUS, sempre princípio ativo. Qual que é a forma de apresentação? É comprimido? É xarope? É líquido? É solução? Né? E a quantidade que eu vou utilizar? Eu quero um frasco, eu quero uma caixa, eu quero tantos comprimidos, tá? Eu quero uma caixa. Normas para prescrição. Você daí tem que dizer como que você vai usar esse medicamento. Você vai tomar, você vai ter que diluir, né? Você vai ingerir, você vai aspirar, vai inalar, vai bochechar. Posologia, a quantidade e por quanto tempo. Eu vou tomar um comprimido de 8 em 8 horas, ou eu vou tomar 5 ml de 8 em 8 horas. E por quanto tempo? A gente sempre tem que colocar o tempo. 1 dia, 3 dias, 7 dias. Se eu tenho alguma recomendação pós-uso, por exemplo, se eu estou recomendando o flúor de bochecho, depois eu digo não enxaguar ou não ingerir nada por 30 minutos, não esfregar. Quando eu faço uma extração e às vezes eu quero fazer algumas recomendações no pós-operatório, daí isso eu já posso deixar até posso fazer fora da receita, deixar até uma folha impressa com as recomendações. E por último, no rodapé, eu devo colocar o quê? Local, né? Criciúma, 13 de abril de 2020, a minha assinatura com o meu carimbo com o meu CRO. Quando eu vou estar trabalhando com fórmulas magistrais, quando eu vou mandar manipular, eu devo fazer em duas receitas. Na primeira folha, como que eu quero que seja preparada essa formulação e na segunda, a orientação de uso. De uma maneira geral, a gente não deve deixar espaços em branco dentro de uma receita, né, para evitar que se faça alguma alteração. Tu deve sempre pedir para o paciente ler essa receita para ver se ele entendeu o que está sendo prescrito. Tá? E sempre registrar no prontuário do paciente. Então, aqui, tem uma receita, isso é uma receita comum, onde eu tenho no cabeçalho o nome e uso, tenho também ali, o nome comercial, que é no corpo, a concentração, a forma de apresentação, a quantidade, a posologia, se eu tiver alguma orientação pós-uso, e no rodapé, Criciúma, data, meu carimbo com o meu CRO. Se forem receitas de controle especial, que são 2 vias, a primeira via vai ficar com a farmácia, a segunda via com o paciente.
Aqui tem algumas medicações que a gente pode estar utilizando na odontologia que necessitam de controle especial. O antibiótico, ele não precisa de controle especial, ele só precisa que seja feito em duas vias. A gente acaba às vezes fazendo nessa de controle especial porque ela já é carbonada, facilita, tá? Mas se tu não tiver uma receita normal, mas com duas vias, tá? Porque uma fica retida na farmácia. Se eu vou prescrever algum ansiolítico, né, alguma substância psicotrópica, aí eu vou utilizar a minha receita azul. A gente vai ver agora um pouquinho do uso de analgésicos e anti-inflamatórios, né? Eles são muito utilizados para quando a gente está fazendo o controle de dor, tá? Quando eu tenho dores de intensidade leve e moderada, eu posso usar, muito utilizado, eu tenho paracetamol, né? Ou a dipirona. Paracetamol é o princípio ativo, Tilenol é o meu nome comercial. Dipirona, meu princípio ativo, Novalgina, meu nome comercial. Eu posso, geralmente essas dores de intensidades leves, geralmente, sei lá, depois de uma extração de um dente descido muito simples, um grampo que traumatizou um pouco a gengiva, algumas ulotomias, gengivectomias mais simples, geralmente eu faço uma tomada só depois do procedimento, tá? A gente sempre deve cuidar que o analgésico seja prescrito, mas antes da dor, preferencialmente antes da dor estar instalada, porque depois que a dor está instalada, geralmente precisa de uma dose um pouco maior dessa medicação, tá? Então, às vezes, por exemplo, se tu fez uma extração de um dente descido, às vezes é bom tu ter no teu consultório um paracetamol, uma dipirona, a paciente terminou, você já pode, ou então encaminhar, pedir para a mãe já passar na farmácia e fazer aquela tomada da medicação enquanto a anestesia ainda não passou completamente o efeito, tá? Os analgésicos mais utilizados, né, a dipirona, 500 miligramas, que é a Novalgina, o nome comercial, ó, uma gota por cada 2 quilos, de 4 em 4 horas. Então, controle de dor, no máximo a gente vai utilizar por um dia. A gente não utiliza nunca na receita tomar medicamento enquanto houver dor. É uma criança, não, a gente tem que acompanhar, tá? Essa dor tem que passar naquele período de 24 horas. Não passou? O paciente volta para o consultório para a gente avaliar o que pode estar acontecendo, tá? Então, aqui, se eu tenho uma criança de 10 quilos, por exemplo, né? Se é uma gota a cada 2 quilos, você vai dar 5 gotas, uma tomada, ou a cada 4 horas por um dia, tá? O paracetamol, também muito utilizado, é 200 miligramas por ml, o nome comercial é o Tilenol. O paracetamol já é uma gota por quilo. Então, uma criança de 10 quilos, você vai colocar 10 gotas de 6 em 6 horas por até 24 horas, por até um dia, tá? E eu tenho também o ibuprofeno, que ele também é um anti-inflamatório, mas se você usar uma gota por quilo, ele pode funcionar como um analgésico, tá? Às vezes é muito comum as mães terem essa medicação em casa. Então, o ibuprofeno, aí já são 50 miligramas por ml, uma gota por quilo. Uma criança de 10 quilos, 10 gotas a cada 6 ou 8 horas, tá? O nome comercial é o alívio. Então, cuidarmos muito de a gente não deixar na receita tomar medicamento enquanto houver dor. Não, a gente vai colocar início e fim. Agora, quando eu estou falando de um procedimento um pouco mais intenso, que vai dar uma dor um pouco mais severa, eu posso fazer o uso de anti-inflamatórios. Aí eu tenho anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, a dexametasona ou a betametasona, e eu tenho o ibuprofeno como um anti-inflamatório não esteroidal, que ele funciona tanto como analgésico, como anti-inflamatório e um antipirético. O ibuprofeno é aprovado para uso em crianças pelo FDA. E a bases de corticoide, geralmente a gente faz uma dose única previamente ao procedimento.
Então, geralmente, quando que a gente vai utilizar daí esses anti-inflamatórios, controle de dor quando a gente vai fazer a remoção de supranumerário, odontoma, aí uma cirurgia um pouco maior, uma anquilose, que às vezes tu vai ter que remover parte de osso, ou algumas frenectomias, tá? Então, dor intensa, severa, né, nesse tipo de procedimento, se você for usar um anti-inflamatório à base de corticoide, ele é utilizado 30 minutos antes da dor, né, ele ajuda bastante a diminuir dor, edema e a disfunção. Não fazer o uso dessa medicação depois do procedimento. Os corticoides a gente tem que cuidar bastante, a gente não deve utilizar em pacientes que tenham hipersensibilidade a essa droga, com alguma doença fúngica, né, porque diminuir a imunidade pode exacerbar esse quadro de infecção. Pacientes que tenham herpes ocular, que pode aumentar a pressão ocular. Tuberculose ativa também, porque é a mesma coisa que pacientes diabéticos, geralmente são pacientes que estão com a imunidade comprometida, e para a gente evitar uma infecção disseminada, né? Então, as medicações, os corticoides, nós temos a betametasona e a dexametasona. A apresentação dele é 0,5 miligramas por ml. Então, nós temos o Celestone, né, que é a betametasona, ou nós temos o Decadron, que é a dexametasona, né? É 1 a 2 gotas por quilo, em dose única, pré-operatório. Então, uma criança de 10 quilos, 10 gotas, meia hora antes de iniciar o procedimento. E não medicar depois, tá? Ou eu posso fazer o uso, que é o que a gente mais utiliza, que é o uso do ibuprofeno. A apresentação dele é 50 miligramas por ml. São 2 gotas por quilo. O nome comercial é o Alívio, de 6 a 8 horas, e geralmente quando é um procedimento um pouco mais invasivo, né, que eu posso ter uma dor mais severa, aí eu estabeleço até um prazo de 48 horas. Então, a gente avisa a mãe, ó, em 48 horas, se a dor não passar, que esse paciente tem que retornar, tu tem que acompanhar como é que esse paciente está, né, pedir para a secretária ligar, ou você mesmo ligar, conversar com a mãe para ver como é que esse paciente se passou depois desse procedimento, tá? Agora, quando a gente precisa usar antibióticos, em que situações que nós vamos usar antibióticos? A gente tem que sempre pensar que se eu tenho uma fístula, se o paciente não tá com edema, não tá com dor, não tá com dificuldade de se alimentar, geralmente só o tratamento local, abrir, limpar, drenar, é o suficiente, tá? Para resolução do problema. Agora, se eu abro esse dente não drena, né? Para evitar o comprometimento sistêmico, para evitar a disseminação dessa infecção, ou em casos em que o paciente já chega no consultório com dor, com febre, com dificuldade de se alimentar, dificuldade de abrir a boca, aí a gente já deve entrar fazer o tratamento, tentar fazer o tratamento local, às vezes não é possível, às vezes tu tem que dar um antibiótico, daí melhorar um pouquinho aquela situação para 1 ou 2 dias depois o paciente voltar e você abrir o dente, né? Se você conseguir abrir o dente na mesma consulta, melhor. E se eu tiver casos piores, já de infartamento ganglionar, pacientes com taquicardia, com inapetência, aí talvez seja até o caso de encaminhar para um hospital. Então, o que é um caso de uma infecção grave, né? Ó, aqui que a gente tem um aumento de volume tanto local ali do dente, como olha essa criança como tem um aumento de volume ali da bochecha, né? Isso aqui a gente já tá vendo que é uma criança que precisa, é uma infecção, né? Seria uma infecção grave, uma criança que precisa de intervenção, tá? Casos assim somente de fístulas, né? A criança tá bem, só o tratamento local, tá? Então, sinais e sintomas presentes, em conjunto ou separadamente, estamos diante de uma situação em que o organismo da criança não foi capaz de controlar
por conta própria o processo infeccioso, a gente precisa entrar com antibiótico, né? Restabelecer, para fazer o controle do processo infeccioso e restabelecer a imunidade dessa criança, para esse corpo dessa criança dar conta de combater essa infecção. E uma coisa que a gente tem que frisar bastante para a mãe é a alimentação dessa criança. Essa criança tem que conseguir voltar a se alimentar, a se hidratar. Quando que a gente vai ter o sucesso, né, desses antibióticos? Quando a gente estiver fazendo o uso correto daquele antibiótico para aquele correto micro-organismo, né? E quando a gente consegue restabelecer essa imunidade do meu paciente. Quando eu vou prescrever um antibiótico, eu devo sempre dar uma dose de ataque. A dose de ataque ela é o dobro da dose de manutenção, tá? Sempre vai ser assim, eu sempre vou dar uma dose de ataque. Então, a minha primeira dose de ataque vai ser o dobro do que a minha dose de manutenção. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma infecção de leve a moderada, lembra que eu falei que é uma infecção de leve a moderada? Um dente que eu abri, mas não drenou, mas o paciente está bem, está se alimentando bem, aí eu opto por dar uma amoxicilina. Tá? Pode ser uma amoxicilina ou uma penicilina V, o PenV oral, tá? Como que é a prescrição? O cálculo que eu devo fazer para essa criança? A amoxicilina são 20 miligramas por quilo e a cada 8 horas. A PenV oral, penicilina V, 15 miligramas por quilo a cada 6 horas. Lembrando que eu devo sempre fazer a dose de ataque, que é o dobro da minha dose de manutenção. Então, vamos fazer uma continha lá. Primeiro, tu tem que saber como que é a apresentação do teu antibiótico. Então, aqui, ó, eu coloquei a amoxicilina 250 miligramas por 5 ml. Mas eu tenho de 125 miligramas por 5 ml e eu tenho de 500 miligramas por 5 ml. O que vai definir qual é o frasco que tu vai colocar? Mais ou menos o peso dessa criança. Se eu tô lá com um bebê menorzinho, eu vou prescrever 125. Se eu tô com uma criança já de 5, 6 anos, 250. Se eu tô, às vezes, com uma criança maior, mas que ainda não tem peso de adulto, aí eu posso utilizar 500 miligramas por 5 ml. Mas aqui a gente comumente encontra no comércio a 250 miligramas nas farmácias por 5 ml. Então, primeiro, qual é a quantidade que eu falei que a gente utiliza a amoxicilina? 20 miligramas por quilo. Então, vamos fazer uma continha simples, ó, 20 miligramas por quilo. Em primeiro, eu tenho que calcular quantas miligramas eu vou dar e o intervalo de uso é de 8 em 8 horas. Então, eu tenho 20 miligramas para cada quilo. Quantas miligramas? O X eu faço uma regra de 3. Se eu tenho uma criança de 10 quilos, então eu vou fazer 10 vezes 20 dividido por 1. Tá? Então, 10 vezes 20 são 200 miligramas a cada 8 horas. Só que a minha apresentação desse meu remédio, a apresentação é 250 miligramas em 5 ml. Então, eu não posso dar 5 ml, que eu vou estar dando, em vez de 250 miligramas. Então, eu vou fazer uma nova regrinha de 3. Se em 250 miligramas eu tenho 5 ml, quanto eu vou ter em 200 miligramas? Então, eu faço uma regrinha de 3 novamente. Aí, eu faço 200 vezes 5, que dá 1.000. 1.000 dividido por 250, que dá 4. Então, a minha dose de manutenção é de 4 ml. E qual que seria a minha dose de ataque? Minha dose de ataque seria o dobro, 8 ml. Então, aqui, ó, vendo uma receita, eu coloquei o nome do paciente, o endereço, o uso interno, amoxicilina. Qual a apresentação? 250 miligramas por 5 ml. Ela é uma suspensão. Então, eu vou prescrever um frasco. Minha dose de ataque, tomar 8 ml como dose de ataque ou dose inicial e depois, a cada 8 horas, tomar 4 ml. Coloquei aqui, ó, por 3 dias. Por que eu coloquei 3 dias? Porque a gente pode prescrever o antibiótico até por mais tempo, mas em 3 dias eu devo avaliar. Esse paciente deve retornar no meu consultório para ver. Ele está conseguindo combater a infecção? A fístula já desapareceu? Ele está bem? Posso remover, suspender a minha medicação. O antibiótico ele tem que ser usado em doses maciças, mas por períodos curtos de tempo, tá? A hora que o paciente está conseguindo combater a infecção, eu já posso suspender meu antibiótico. Agora, quando eu tenho um paciente com aquela infecção leve e moderada, mas esse paciente é alérgico à penicilina, eu posso fazer o uso da eritromicina. A eritromicina,
qual é a posologia dela, né? 10 miligramas a cada 6 horas. A mesma coisa, eu devo fazer uma dose de ataque, né, que é o dobro, e depois fazer a dose de manutenção, tá? Fazer a mesma continha. 10 miligramas por quilo, né? Quantos miligramas para um paciente de 10 quilos? Vão ser 100 miligramas a cada 6 horas. E aí, faz a continha também, né? 250 miligramas por 5 ml, 100 miligramas, quantos ml serão, tá? Agora, em infecções severas e graves, aquela primeira foto que eu mostrei lá que o paciente já está com o rosto inchado, né? A mãe está dizendo que ele já teve febre, está com dificuldade de comer. Já vê que tem um comprometimento sistêmico, às vezes esse paciente vem no consultório, tu não consegue nem abrir o dente desse paciente, porque o paciente tem limitação de abertura de boca. Então, você vai sempre preferir o Clavulin, que o Clavulin é o nome comercial. Aí, se precisar colocar o genérico, amoxicilina mais clavulanato de potássio. Qual é a posologia? 20 miligramas por quilo. Por quanto tempo? Por 8 horas também. Ou se eu tiver no serviço privado, eu posso já botar o Clavulin, 250 miligramas por 5 ml, tá? Eu posso também fazer a associação da amoxicilina e o metronidazol. Ela também é eficiente, mas sempre o Clavulin deveria ser o primeiro, tá? Mas às vezes eu tô num posto de saúde e eu não tenho Clavulin, mas eu tenho a amoxicilina e o metronidazol. Então eu faço a associação desses dois antibióticos. Lembrando que a amoxicilina são 20 miligramas por quilo e de 8 em 8 horas, e o metronidazol são 7,5 miligramas por quilo, só que daí é de 12 em 12 horas, tá? O metronidazol, geralmente, a dose de ataque não é necessária, tá? Então, aqui, ó, cálculo da dose infantil da amoxicilina. Eu vou prescrever a amoxicilina de 250 miligramas por ml. Qual é a posologia? 20 miligramas por peso, tá? Digamos que é uma criança de 20 quilos. Então, se eu devo dar 20 miligramas por quilo, quantos miligramas eu devo dar para um paciente de 20 quilos? Então, a regrinha de 3, 20 vezes 20 dividido por 1. 20 vezes 20 é igual a 40. Eu devo dar 40 miligramas, né, a cada 8 horas. Eu escolhi o antibiótico de 250 miligramas por 5 ml, tá? Então, se em 250 miligramas, se em 5 ml eu tenho 250 miligramas, quantos ml eu vou precisar, né, para 400 miligramas? Então, faço uma nova regrinha de 3, 400 vezes 5, né, que vai dar 2.000, dividido por 250, que vai dar o quê? 8 ml, tá? Então, a amoxicilina, sempre a gente deve 20 miligramas por peso e são 3 doses diárias, porque de 8 em 8 horas. E a amoxicilina, lembrando que eu posso ter a forma de apresentação 125 miligramas por 5 ml, 250 miligramas por 5 ml, 500 miligramas por 5 ml. O metronidazol, a apresentação dele, como eu já falei, 250 miligramas por 5 ml. Então, eu tenho a posologia dele, 7,5 miligramas por quilo. Se eu tenho um paciente de 20 quilos, quantos miligramas eu preciso dar? Eu vou fazer 20 vezes 7,5, que vai dar 150 miligramas. E aí, eu vou calcular. Se a apresentação do meu metronidazol é 250 miligramas por 5 ml, eu preciso ver quantos ml eu preciso dar para 150. Então, eu faço 150 vezes 5, dividido por 250. Vão ser dados 3 ml. Lembrando que o metronidazol, se eu for associar lá com a amoxicilina, eu não tenho dose de ataque. Então, o metronidazol vai ser só 3 ml de 12 em 12 horas. Aí eu coloco 3, 4, 5 dias, sempre lembrando que eu devo, nas primeiras 24 horas, ligar para a mãe para saber como é que essa criança está passando, como é que essa criança está evoluindo. Lembrando que as crianças ou elas melhoram muito rápido, mas às vezes elas pioram muito rapidamente. Então a gente tem que ficar atento, tá? Se essa criança passou bem, lá pelo 3º dia de antibiótico, faz o retorno dessa criança no consultório.
tá? E aí avalia, tá? Geralmente infecção mais grave, provavelmente você vai precisar, esse antibiótico vai ter que se estender um pouquinho mais, por 5, às vezes até 7 dias, tá? Mas sempre, a hora que essa criança estiver dando conta de combater essa infecção, já não tiver mais edema, se a criança já voltou a se alimentar bem, eu já posso fazer a suspensão dessa medicação. Agora, quando eu tiver um paciente com uma infecção grave severa, mas esse paciente for alérgico à penicilina, nós estamos usando bastante a claritromicina, tá? A claritromicina é um excelente antibiótico, 7,5 miligramas por quilo a cada 12 horas. Também lembrando que tem dose de ataque, que é o dobro da manutenção, tá? Em relação ao tempo, é a mesma coisa. E eu tenho azitromicina também, que é 10 miligramas por quilo. E a azitromicina geralmente é uma tomada por dia, tá? Também tem que fazer a dose de ataque, que é o dobro da manutenção. Existem outros antibióticos, como a tetraciclina, por exemplo, que a gente não deve indicar nunca para gestante e para criança, porque ela pode fazer aquela pigmentação. E às vezes, se eu tiver paciente alérgico à penicilina, cuidar também para não prescrever uma cefalexina, porque pode também promover essa relação alérgica também. Então, aqui, ó. Prescrição e manutenção da medicação antimicrobiana, inicialmente por um período de 3 dias. Ó, acompanhar o caso a cada 24 horas, ligar para a mãe e perguntar como é que está essa criança. Em 3 dias, fazer o retorno dessa criança no consultório. Se essa criança estiver bem, ausência de dor, edema, essa disposição geral melhorou, normalizou o apetite, essa criança está conseguindo já combater a infecção dela, a infecção sozinha, posso suspender. Não, ela ainda não tá bem, ainda tem aumento de volume, né? Continuo com antibiótico, tá? Então, como que eu contribuo para evitar a resistência? Sempre lembrar que o antibiótico ele tem que ser usado em doses maciças, mas por um menor tempo de espaço possível. Então, eu tenho que estar sempre monitorando essa infecção. É não dar o antibiótico e não perguntar mais como é que esse paciente está. Não, em 24 horas, ligo, tá bem, tá melhorando, em 3 horas, em 3 dias, retorno para o consultório, vejo como é que tá, esse paciente melhorou ou se for algum caso de pior, alguma coisa, às vezes até internação hospitalar, tá? Era isso, pessoal.